A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1. Espero que você também esteja fazendo a sua leitura e que você também possa compartilhar a Palavra de Deus com outros. Amém? Deus te abençoe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que aqui falou de sacrifício. Sabe que Deus instituiu o sacrifício de animais no lugar das pessoas. As pessoas é que pecaram, e Deus recebia por meio do sangue do animal o perdão dos pecados dos homens. Então o cordeiro, o boi, a pomba eram oferecidos a Deus em sacrifício sobre um altar de pedra, e aquilo era queimado até se tornar cinza. Esse sacrifício tipificava a vinda do Senhor Jesus, que seria imolado, que seria sacrificado por nós na cruz. E o Senhor disse que quem quisesse ir após ele, que negasse a si mesmo, tomasse a sua cruz e o seguisse. Então hoje, da mesma forma, o Senhor também espera que nós ofertemos o nosso corpo como um sacrifício a Deus. Claro que hoje não será um sacrifício para ser queimado no fogo, ou ser pregado na cruz, como foi o sacrifício de Cristo. Mas é nós ofertarmos a nossa pessoa para o serviço a Deus, o nosso corpo, a nossa inteligência. Tudo aquilo que Deus nos deu, nós ofertarmos para a sua obra, para o seu serviço. Principalmente para pregarmos o Evangelho do Senhor. Então o Senhor precisa de nós. Quando Ele nos chama e nós nos oferecemos voluntariamente, nós nos tornamos esse sacrifício vivo. Então o nosso corpo não é para satisfazer a vontade do diabo, praticando pecados que ele vai sugerir. Mas o nosso corpo é para nós obedecermos o Espírito Santo dentro de nós, a unção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está escrito na Bíblia. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. E para nós sermos salvos hoje, se nós estivermos conformados, moldados com o mundo, nós não vamos sentir muita necessidade de sermos salvos. Mas quando nós percebemos quão caído e quão maligno o mundo é em todos os seus sistemas, nós vamos sentir a necessidade de sermos salvos. E esta é a vontade de Deus, que nós acordemos e percebamos que nós fomos criados para receber o Espírito dele dentro de nós e não satisfazermos a vontade do diabo por meio do nosso corpo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como é um corpo, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então aqui o Senhor está mostrando para nós que o corpo de Cristo é a igreja. Esta igreja são todos os filhos de Deus. Então ele comparou a sua igreja como um corpo humano, onde ele é o cabeça, e todos os seus filhos são células, são membros do mesmo corpo. Então numa mão nós podemos ver muitos membros, mas faz parte de um corpo só. Assim nós que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Além de nós sermos membros do corpo de Cristo, nós também somos membros, ligados um ao outro. Isso é o corpo de Cristo. De modo que
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, todo aquele que recebe o Senhor Jesus dentro de si, recebe presentes de Deus, que ele chama de dons. E aqui está falando o dom da profecia. Hoje nós vemos muitas falsas profecias e falsos profetas. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo na tua casa, na tua vida, no teu emprego. Profecia, na palavra hoje, é nós falarmos por Deus. O que é um profeta? É aquele que fala por Deus. Não para ficar profetizando coisas que vão acontecer, que muitas vezes são mentiras, coisas da mente humana. Mas profetizarmos é nós conhecermos a palavra de Deus e explicarmos essa palavra para outros. Então nós estamos sendo o quê? Profetas. Estamos ajudando as pessoas a entenderem a palavra de Deus e não adivinhações como é pregado hoje. O profeta, ele fala de Deus, ele fala por Deus e ele fala Deus para dentro das pessoas. São estágios diferentes de um profeta. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus, ele já se torna um profeta, porque ele tem o profeta que é o Senhor dentro dele. Mas nós não somos profetas para ficar falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Nós somos profetas para conhecermos a palavra e ajudarmos as pessoas a entenderem a palavra, e que quando elas ouvem a palavra, elas sabem que Deus está falando com elas. Então, por meio daquela pessoa, Deus está sendo falado para dentro da outra pessoa. Isso que é ser um profeta hoje. Se é ministério, seja em ministrar. Há muitos tipos de ministérios, não é verdade? Mas hoje, nas denominações, quando uma pessoa quer saber de que religião que a outra é, pergunta para ela assim: de qual ministério você é? Isso está errado. Não é perguntar de qual ministério você é, de qual religião, de qual denominação você é. Aí você está perguntando a pergunta correta. Mas hoje a religião tenta fermentar, chamando as religiões de ministérios. Não, isso na verdade não são ministérios. Acabei de falar sobre o profeta. Por que eu falo a palavra de Deus e ninguém entende nada? É porque você ainda não tem o ministério de profeta. Você só tem um dom de profeta. Você está falando a palavra de Deus. Mas você não consegue ainda falar de tal maneira que as pessoas compreendam, entendam, obedeçam e recebam Deus dentro delas. Então você ainda não tem o ministério da profecia, de ser um profeta, de falar as profecias de Deus. E assim é o de ensinar. O ensinar não é um dom? A pessoa ensinar a outra? Mas quantas vezes uma pessoa tenta ensinar a outra e a pessoa não consegue nunca aprender nada, não consegue fazer o que a outra está ensinando? É porque aquela pessoa ela só tem o dom de ensinar, mas ela não tem o ministério de ensinar. Você percebe o que significa ministério? Então, se a pessoa tem um dom e o ministério de ensinar, quando ela ensina, a outra pessoa consegue aprender e praticar o que ela está ensinando. Isso é ministério de ensinar. Então, o dom de profecia, dom de ensinar, amém?